Olá, alunos! Nós vamos dar uma visão geral agora sobre o briefing. O que é esse documento, qual é o seu objetivo e, principalmente, quais são os elementos que compõem esse briefing. Tá? Briefing é um documento, é um relatório, tá? Que a gente faz para apresentar informações que são bem sucintas, né? Bem resumidas e bem diretas sobre um determinado assunto. Então, eu posso fazer um briefing de qualquer área, não é um documento específico da área de informática, ok? Então, nesse caso específico, o briefing que vocês vão fazer é um briefing do sistema de vocês, do site que vocês vão desenvolver, ok? Então, vamos aqui passo a passo nas perguntas. Eu vou tentar ser rápida, né, para não me delongar muito, mas tentar ser objetiva com cada uma dessas questões. E, obviamente, a gente vai conversar sobre esses pontos nas nossas aulas e nos nossos meios da gente se comunicar. Bom, primeiro ponto é o seguinte: você vai desenvolver um site para uma empresa, para um ambiente que pode ser, não precisa ser exatamente uma empresa de fins lucrativos, pode ser ter um cunho social, tá? Pode ser uma empresa que já exista, pode ser uma empresa que ainda vai ser criada, tá? E não necessariamente o conceito de empresa que a gente está, de um empreendimento mesmo, né? Pode ser que você faça um site para alunos, para uma espécie de uma rede social. Obviamente que tudo isso tem uma empresa por trás disso, que administra essa rede social, né? Então você fala que você tem um Facebook, por exemplo, mas existe a empresa, corporação chamada Facebook que está por trás disso tudo. Bom, então, visto isso, vamos lá. Primeira pergunta: qual é o ramo de atuação do empreendimento para o qual o site será desenvolvido? Então, nessa primeira pergunta, se você está fazendo um site que é para um supermercado, você vai dizer: é um supermercado, um ramo de alimentos, ou ramo de peças de moto, ou ramo de ensino, né? Então, o ramo de entretenimento, enfim, aquele que for o ramo do seu site. Descrição do empreendimento para o qual o site será desenvolvido. Aí aqui sim, você vai detalhar um pouco mais, você vai dizer se vende alimentos diversos, se é grande, se é pequeno. Lembrando, gente, que há uma diferença muito grande de você falar que é ramo de alimentos, mas é um mercadinho da esquina da loja, ou, por exemplo, eu estou fazendo um site para a minha mãe que vende ovos de Páscoa, que vende chocolates decorados, ou eu estou fazendo um site para uma rede de supermercado. Os dois são ramo de alimento, mas a gente percebe que tem uma diferença muito grande entre um e outro. E aí sim, no terceiro ponto, você ainda vai detalhar mais, que são os produtos e os serviços oferecidos por esse empreendimento. Aí você pode, inclusive, listar, né? Então, até o item 4, nós estamos falando da empresa. Então, no item 4, nós vamos falar público-alvo do empreendimento. Veja bem, não é do seu site, é do empreendimento para o qual o site será desenvolvido. Tá? Então, se é para jovens, se é para adultos, se é para criança, e aí pessoas que têm criança na idade escolar e por aí vai. Então, para quem é o público-alvo? Isso vai impactar na forma como o seu site vai ser visto por esse público. Tá? Então, até o item 4, como eu disse, nós estamos falando do empreendimento, da empresa para a qual eu estou desenvolvendo aquele site. Okay? Lembrando que quando a gente fala de empresa, não é necessariamente uma empresa com fins lucrativos. Bom, agora você vai falar no item 5 sobre o diferencial competitivo e inovador do site. Ou seja, o que o seu site
vai ter de diferencial que vai chamar a atenção? Você está no ramo de sites que você tem ali um monte de sites, né, na internet que fazem um monte de coisa. Em que o seu vai ser diferente? Tá? Então, qual o elemento que você vai usar? Vamos supor, você vai usar inteligência artificial, você vai usar gamificação. Então, qual é o diferencial competitivo? Ou você vai trabalhar em formato de rede social? Qual é o diferencial? O que o seu vai ter de diferente em relação ao lugar comum que a gente vê aí de sites? No item 6, você vai dizer qual é o diferencial competitivo e inovador a ser apresentado para o empreendimento. Ou seja, o que aquilo vai trazer de diferencial para o empreendimento. Uma coisa é você falar que o seu site vai trabalhar com gamificação. Agora, na visão do empreendedor, o que isso significa? Então, vocês têm que dizer isso aqui. Então, você vai dizer, por exemplo... Só um instante. Então, imagina que você tenha colocado que o diferencial competitivo e inovador do site é o uso da gamificação. No item 6, quando você for tratar o item 6, qual é o diferencial competitivo e inovador a ser apresentado para o empreendimento? Se você trabalhou com gamificação, você pode dizer, por exemplo, aqui que você vai trazer um perfil, vai apresentar um perfil mais arrojado, mais jovem para aquela empresa. E no item 7, quais os objetivos a serem alcançados com esse projeto? Então, uma fidelidade maior dos clientes mais jovens, tá? Ou seja, onde eu quero chegar aqui? As respostas dadas no item 5, 6 e 7 têm que ser consistentes. Não dá para você ter um diferencial competitivo no site que te leva a um diferencial competitivo na empresa, que não te leve a esse diferencial competitivo para o empreendimento e que, por sua vez, não te façam alcançar os objetivos, tá? Então, a consistência entre esses 3 pontos aí. Site que gostaria de registrar para o empreendimento, e aí cabe uma busca na internet, então você vai ver lá, você vai acessar o registro.br e vai identificar se aquele endereço que você quer, se aquilo já existe, já é registrado. E no item 9, registre referências de sites de outros empreendimentos do mesmo segmento. Então, se eu estou falando, por exemplo, de fazer uma rede social, eu tenho referências no Facebook, no Instagram e outras redes sociais aí, de acordo com o perfil que eu quero. Bom, no item 10, a gente está falando da rede de computadores da empresa. São as propostas de melhorias técnicas que tragam vantagens para a rede da empresa. Então, aquilo que você pretende melhorar na rede. Então, aqui até traz uma observação em vermelho. Um exemplo da melhoria técnica é o projeto de balanceamento de carga em 3 níveis, né? Que é a apresentação, aplicação e banco de dados. Então, é uma proposta que você vai fazer e essa proposta é importante até para saber sobre o custo que a gente vai ter, se a viabilidade em relação a esse projeto, né? E no 11, já que você está fazendo uma proposta de melhoria técnica, no 11 você vai dizer, você vai ter que relatar qual é o mapa atual da rede de comunicação da empresa, ok? Então, tá aqui, você vai dizer como que é a rede hoje na empresa. Então, os itens 10 e 11 também estão intimamente ligados e ligados também com a disciplina de redes, né, de projeto integrador de redes. No item 12, você vai falar sobre a documentação disponível. O que você tem a respeito daquela empresa que você vai usar como referência no site? Os logotipos, os folders, os manuais,
Eventualmente você vai criar uma marca para aquela empresa, então você vai criar um logotipo para a empresa, e esse logotipo, esse padrão de cores, você vai usar ao longo do seu site. As ferramentas de marketing que serão utilizadas no site para benefício do empreendimento. Então, não é simplesmente um site que vai ter só as informações, só as funcionalidades, mas você vai falar também alguns elementos sobre a empresa, sobre o perfil daquela empresa, né, qual é a missão e outras coisas que vocês julguem que seja interessante. No item 14, são aqueles elementos que você não pode ter no seu site. Então, são as objeções iniciais. Não posso usar a cor tal, ou não posso usar a fonte, ou não posso usar determinados elementos no meu site. No item 15, e aí é importante a gente prestar bastante atenção, análise sociológica. Apesar da disciplina de sociologia não estar diretamente ligada com o projeto, é importante que vocês façam essa ponte sobre o impacto sociológico do seu site, o impacto que o seu site vai trazer para a sociedade, né? Na forma de se relacionar, na forma de se comportar. Então, isso aí é importante. No item 16, investimento para o projeto. O quanto que você vai gastar para esse projeto funcionar? Bom, eu não gasto nada que eu estou na minha casa e... Sim, mas isso tem um gasto de tempo, você tem um gasto de... Você tem um equipamento que está sendo usado para isso, você tem eventualmente a necessidade de comprar materiais, né? Essa empresa vai precisar investir em materiais. E os próprios serviços também. Não considerem que vocês estão fazendo um site de graça. Tá? Considerem que tem um valor hora homem para desenvolver esse site. Tá? Isso é importante, vocês trabalham com empreendedorismo, né? Tem disciplina de empreendedorismo, e é importante vocês fazerem esse levantamento baseado no conhecimento da disciplina. O conteúdo do seu site, item 17. O que o seu site vai ter? Você vai falar aqui das funcionalidades. Então, vai cadastrar tal coisa, vai calcular tal coisa, vai gerar tais informações, relatórios, consultas, vai se comunicar com um outro site. Então, isso tudo tem que ser relatado. No item 18, vocês vão fazer um cronograma, um prazo para desenvolvimento e o cronograma do site de vocês. Aqui entre parênteses, detalhe o cronograma por dia, mas vocês também podem fazer o cronograma por semana, tá? Porque por dia ele vai ficar muito longo e por semana ele atende bem. Um conselho para vocês, uma sugestão para vocês em relação ao cronograma. Vocês têm já o plano de atividades de todas as disciplinas. Em cada disciplina, você tem lá, tal data eu tenho que entregar tal documento, tal data eu tenho que entregar tal elemento. Usem esses prazos das disciplinas como referência para o cronograma de vocês, ok? Isso vai fazer com que esse cronograma seja quase que automático. 19. Principais classes e entidades que serão tratadas pelo site. Você não precisa fazer nesse momento o diagrama de classe. Isso, inclusive, é algo que você vai fazer mais na frente. Depois que você tiver um levantamento de dados mais aprofundado. Da mesma forma, aqui quando a gente fala das funcionalidades. Então, você vai dizer quais são as classes e vai descrever rapidamente o que são essas classes. Então, vamos supor, escolar, eu tenho lá os alunos, eu tenho lá a classe aluno, a classe professor, a classe disciplinas, então você vai descrever aí cada uma das classes envolvidas. Item 20. Cite a legislação, regulamentação ou conselho que regulamenta
as atividades que serão contempladas pelo site. Cite também as implicações jurídicas que envolvem o site. Bom, se você vai fazer um site, por exemplo, para sugerir uma dieta alimentar para uma pessoa, existe um conselho de nutricionista que regulamenta essa profissão. Eu não posso sair por aí, eu sou professora de informática, eu não posso sair por aí receitando dieta para a pessoa emagrecer. Eu vou fazer um site para um supermercado que vai controlar as vendas. Então, existe uma legislação que me diz quais são os relatórios, as notas fiscais, como que elas devem ser geradas, os arquivos que devem ser gerados em função disso. Tá? Então, eu tenho que me preocupar com essa legislação que envolve, por exemplo, a emissão de nota fiscal. Eu vou fazer um site, por exemplo, para o Sistema Acadêmico do IFES. Eu tenho que saber que existe uma regulamentação de organização didática, né, que é o nosso ROD, que determina como que a gente tem que trabalhar. Então, o meu site tem que atender essa regulamentação, ou seja, ele tem que atender uma legislação, ele tem que atender uma regulamentação quando houver e tem que atender também o conselho de classe que regulamenta essas atividades, tá? E cite também as implicações jurídicas que envolvem o site. Então, você está fazendo, por exemplo, um site para um consultório médico. E se os dados desse site forem vazarem? Qual a implicação jurídica que isso tem? Então, você imagina se isso escapa, ou uma conta bancária, volta e meia a gente ouve falar nisso, né? O número de telefone, o número de CPF das pessoas, vazou o cadastro de todos os clientes. Então, quais as implicações jurídicas que isso tem? No item 21, esse é mais fácil, né? O contato da equipe, nome, telefone e e-mail, e alguma observação final que vocês queiram colocar, ok? Isso aí está livre para vocês colocarem o que quiserem. Caso tenha algum ponto que vocês cheguem à conclusão que não se aplica, simplesmente escreva, não se aplica, tá? Uma sugestão que eu dou, voltando aqui na parte de orçamento, vocês têm aqui, por exemplo, um exemplo aqui de uma peça, né, que custa R$740. Você chegou a esse valor aí de R$740 porque você pesquisou isso no site. Eu sugiro que você coloque como anexo, né, naquelas observações ou o mesmo anexo mesmo, o site lá onde você pesquisou, até a página, dá um print na página e anexa, tá? Isso vai validar aquela pesquisa que você fez, tá? Mostrando, olha, esses dados são provenientes de tal local, ok? Esse briefing, vocês podem observar também que ele é composto por dados de diversas áreas, não só da parte técnica, né, de análise de sistemas, mas também da parte de legislação, da parte de redes, da parte de empreendedorismo, de sociologia. Então, ele multifacetado, vamos colocar assim. Então, é importante que vocês pesquisem todos os professores que estão diretamente ligados com aquela pergunta, conversem com cada um, vê aquele que é mais apto a te responder sobre determinado assunto e aí tentar desenvolver em cima daquela orientação específica daquele professor. Ok, alunos? Um bom trabalho para vocês, sucesso e mãos à obra!